rapidinho. Aproveitar que enquanto estão acordados alguns aí. Eu falei ontem de coisas que dividem, coisas que separam o casal, né? Eu fiz uma lista pequena, mas falei sobre hospedar ressentimento, sobre administrar separadamente uma bolsa financeira. A pessoa não tem cuidado com as finanças, mas as finanças geram unidade, divide. Eu falei sobre tratar com desigualdade os familiares um do outro, né? Falando mal, entristecendo o cônjuge. Eu falei dos ciúmes e falei que eu não ia falar dos ciúmes, que eu podia ser mais excelente hoje falando dos ciúmes, né? E falei também de uma relação baseada no amor humano versus o amor de Deus que apaga dentro do homem. O amor ágape porque a gente apaga. Quando a gente fecha o coração, a gente acaba apagando o Espírito Santo dentro de nós. E por fim, eu falei sobre permanecer com um pensamento que cultiva a desilusão, que são aquelas coisas da ilusão da vida, né? Gente que casa com o ideal, mas não casa com o real. Não casa com o real. Tem gente que casa com o ideal. Ah, meu marido tem que ser assim, minha mulher tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Isso está cada vez mais forte, não sei se tu sabe. Mas as gerações atuais montam literalmente uma mulher e montam como um quebra-cabeça um homem. Outro dia eu conversava com um rapaz que ele falou que queria uma mulher para ele. E ele foi montando diante de mim a mulher. Falei que eu quero que a mulher seja alegre como a fulana. Eu falei, a gente estava caminhando. Mas ela tem que ter assim o serviço da Beltrana. Eu falei, mas ela tem que ser assim, espiritual igual a Ciclana. Eu falei, E fui me assustando com o quebra-cabeça que ele foi montando, entendeu? Parecia a mulher Frankenstein lá, que ele foi montando um pedacinho de cada uma. Eu brinquei com ele, você é discípulo de JC. JC a gente se refere muitas vezes à abreviatura de Jesus Cristo. E ele se empolgou, falou, claro que sou. Eu falei, não, mas não estou falando de Jesus Cristo não. Ele, não, eu falei, não, estou falando de Juca Chaves, que também é JC. Me lembrei da música do Juca Chaves, eu quero uma mulher que seja diferente. Aí vai montando lá a mulher. Eu lembrei também de um dia que tinha um irmão muito querido. Lembra aquele empresário que eu falei que era preguiçoso? Eu tenho uma outra história com ele muito interessante. Ele começou a assistir as reuniões da igreja. E num dado momento, um dia ele me pegou assim num intervalo, assim, muito chateado com a mulher dele. Muito chateado com a mulher dele. Falou, cara, dá para mim, mas não. Falei, como assim? Cara, essa mulher não dá. Cara. Essa mulher, Franco, não dá. Tem que ser outra. Falei, ele começou a falar da mulher que ele precisava. Cara, eu falei, que mulher você quer? Não, eu falei, que mulher você quer? Não, eu falei, o que você quer? Ele falou, cara, eu preciso de uma mulher. Uma mulher assim, começou a desenhar a mulher. Mulher assim, assada, mulher, tá. E eu falei, cara, você está no lugar errado. Aqui entre nós tu não vai encontrar essa mulher. Regalou o olho e falou, ó, vai para o mundo e procura essa mulher e garanto que tu não vai encontrar. Mas vai. Aí ele se chateou, porque ele é colérico, né? Ele falou, tu é pastor mesmo? Eu não sei, eu estou pastoreando algumas pessoas. Minha mulher, pelo menos, eu tento, meus filhos, estou me esforçando. Por quê? Cara, quando é que um pastor manda a pessoa para o mundo assim? Eu falei, não mandei você para o mundo. Eu perguntei o que você quer. Você falou que queria uma mulher toda pitoresca aqui, que não existe. E eu falei que aqui não tem como te ajudar. Se a tua resposta fosse, eu quero ser um discípulo, aí eu diria, você está no lugar certo. Nós vamos te ajudar a ser um homem diferente. Mas você quer ter uma mulher diferente? Porque em geral as pessoas querem ter para se satisfazer. E nessa busca de ter, às vezes encontra a pessoa muito fantasiada, principalmente no noivado, porque quem é noivo não se revela completamente.
Já viu o namorado se revelar completamente? Namorado é uma beleza, uma lindeza total, até se casar. Quando casa, Denise que dizia, casei com um príncipe encantado. Cavalinho branco até a primeira chuva. Primeiro temporal, a tinta foi saindo. E ela viu com quem realmente ela tinha casado. Porque para casar a gente faz qualquer cara, a gente faz qualquer papel para casar. Mas casou, a máscara não se sustenta muito tempo na família, cai. E aí quem se ilude muito, acaba se desiludindo. Que quer casar com o ideal, mas a gente não, é melhor casar com o real. A realidade é essa. Então não entra no casamento cheio de ilusão que tu vai se desiludir, tu vai sofrer. Então isso também racha. Você pode dizer amém ou não? Eu separei aqui um texto de Cantares. Cantares 8, versículo 6, que muitas vezes as pessoas colocam até em convite de casamento. Mas só pega umas frasezinhas assim. Normalmente o pessoal coloca o versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor. Lembra? Quem botou esse versículo no casamento, no teu convite? Ah lá, uma, viu? Bota duas. As muitas águas. Todo mundo gosta desse versículo para botar em convite de matrimônio. Mas o versículo 6 diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte, como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. O amor é forte, como a morte, mas a exigência maior é o ciúme. Quem quer muito uma outra pessoa, com essa coisa carnal, com esse sentimento humano, acaba vivendo uma vida de ciúmes loucos. E quem tem muito ciúme da outra pessoa acaba sendo presidido por esse ciúme. E acaba tomando decisões com base no ciúme. Quantas decisões são tomadas num casamento com base em ciúmes? E como é difícil a vida no casal onde o ciúme reina. Tem mulher muito ciumenta e tem homem muito ciumento. Tem mulher que acompanha os olhos do marido, assim, parece até um radarzinho assim. Que o marido, quando olha, ela fica... Ele está olhando. Cara, é uma vida muito difícil a vida com uma mulher ciumenta. O cara não respira. Ele fica com medo. Não é uma vida livre. Ele não tem liberdade. É muito opressor o ciúme. É muito opressor. E vice-versa. Imagina uma mulher que não pode fazer nada, que o marido fica marcando os passos dela. Ouvi uma história recente de um amigo, de uma pessoa muito querida, de um irmão, que é um caso inédito. Eu não conheço nenhum caso igual dele. Se você é um caso, vai ser o segundo. Se tem alguém aqui, vai ser o segundo. Nunca vi um caso desse. Na certidão de nascimento dele, não consta o nome da mãe. Você conhece alguém que não tenha o nome da mãe na sua identidade? Só o pai? Conhece alguém assim? Conhece? Tu também? Que raridade. Conhece Kleber? Kleber está trabalhando nos Correios, deve conhecer quem? Alguém perto ou alguém do teu trabalho? Cara, que raridade é essa, mano? Não é uma raridade? Como é que conseguiu tirar o nome da mãe da certidão? Esse irmão, que é um pastor amigo, disse, cara, Franco, você não tinha o nome da tua mãe, aí conseguiu colocar depois. Mas como é que uma pessoa registra alguém sem a mãe? Sem o pai eu entendo, mas como é que... Sei. Que coisa louca. Mas eu perguntei a esse meu amigo, o que ele achava que tinha levado o pai dele àquela conduta. O pai era casado, e não quis botar o nome da esposa. E ele falou que o pai dele era um cara muito ciumento.
muito, muito. Não, na verdade o pai dele não era casado, desculpa. O pai dele foi traído quando era jovem, noivado, alguma coisa qualquer. Depois ele se rebelou de tal maneira que conheceu a mãe desse meu amigo, teve vários filhos, cultivou uma família por anos. Nunca casou. E também nunca deu nenhum filho no nome dela, nenhum. Nenhum filho. Ele e os irmãos dele todinho, nenhum tinha o nome da mãe. E a mulher viveu com ele a vida inteira. Uma vida ferida por um ciúme, desconfiança. Olhando para Jesus, a gente aprende uma coisa: melhor é morrer traído do que viver desconfiando da outra pessoa. Porque quem desconfia não vive. Não vive. Você quer não vive? Não vive. A pessoa desconfia a vida inteira, não vive. Nós precisamos ser livres até para ser traídos. Livre. Quer trair, o problema é teu com Deus. Você quer viver a tua vida, mas livre. Livre. Porque quem tenta se guardar, ou quem tenta manter, sustentar qualquer coisa com o braço, vai perecer muito, é muito difícil. Tu não é Deus. Tu não pode fazer o trabalho que só Deus pode fazer, guardar uma outra pessoa. A Bíblia diz que se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Imagina no mundo como o nosso, a mulher ficar vendo escondido as coisas do marido, o WhatsApp dele, vigiando o tempo inteiro, imagina. Vice-versa, o homem botando câmera em casa, para ver os movimentos da mulher. Cara, isso não é vida. Isso não une. Isso divide. Isso divide. Isso não é base de unidade. Você tem que arrancar isso da tua vida. Isso é uma coisa a mais a arrancar. O ciúme. O ciúme é muito exigente. O ciúme é duro como a sepultura. Se o amor é forte como a morte, o ciúme é duro como a sepultura. Reflita nisso. Reflita. Não vale a pena manter um casamento, tentar unir um casamento com base no ciúme. Não vale a pena. É um caminho muito ruim. As mulheres que tentam segurar um casamento com ciúme terminam em divórcio. A maioria termina em divórcio. Porque ciúme leva ao divórcio. Ninguém aguenta. É uma tortura. Para quem é vigiado, para quem está debaixo de suspeita, é uma tortura. A pessoa não aguenta. O negócio acaba terminando no divórcio. Me entenderam ou não? Quantos me entendem assim, amém? Amém. Fala para acordar, meu irmão. O que a gente deve plantar então? A gente arranca tudo isso. O que a gente deve semear? Eu falei, a primeira coisa que eu falei do temor do Senhor foi que é uma semeadura. Você tem que primeiro ter um casamento. E eu falei isso para o Daniel na ocasião do casamento. Eu falei, filho, não tenha casamento para inglês ver. Casamento de Facebook, casamento para os outros ver. Não, tem um casamento para Deus ver. Porque o temor é isso. O temor é você considerar o que Deus pensa. Mais importante que os homens pensam. Porque eu conheço casais hoje, a gente bate isso lá em Curitiba, inclusive, com força, que a gente sabe que o casal está brigando, mas não tem uma foto no Facebook que eles saiam brigando. Não tem uma. Como é que está fulano? Está quebrando pau, mas todas as publicações são maravilhosas. E às vezes com frase tudo falsa, mentirosa, sem vergonha, né, Dê? A gente não corre atrás de matar essas coisas na unha? Pô, isso não é verdade. Olha como é que está fulano e Beltrano. Pau está comendo na casa de Sinhá, publicação da tarde. Não vivo sem você, meu amor. É um casamento para homem ver. Não é um casamento para Deus ver. Deus reprova. Quantos me entendem? Então o temor do Senhor limpa você desse negócio. Limpa. Você não casa para exibir para os outros. Você casa para Deus olhar constantemente para o teu casamento e aprovar ou reprovar os teus caminhos. Não é para a glória do homem que a gente casa. A gente casa para a glória de
Amém ou não? Outra coisa boa é você conhecer, aceitar e amar o real. Você casou, conheceu a pessoa, começa a conhecer. E outra coisa, aceita a pessoa como ela é e ama o que ela é. Foi o que eu falei ontem. Agora, fica assim, tudo torto? Não. Eu também falei ontem aqui. Falei para o Sérgio uma frase de Facebook. Abandonar o ideal, mas eu faço o que agora? Sacrifica-se a Deus para que o seu cônjuge seja transformado em imagem de Jesus. O ideal de Deus e não o nosso ideal. Amém ou não? É assim, eu te amo como você é, mas eu vou me entregar a Deus para você ser outra pessoa. Isso é o amor bíblico. É o homem que dá a vida a Deus pela esposa. Como é que um homem ama a sua esposa? Lembra comigo? A marido. Vai lá, acorda aí, lembra. Sai de Nárnia e lembra. Marido o quê? Amai vossa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida, se entregou por ela. O amor que Cristo teve por nós foi se entregando a Deus por nós. O amor que o marido tem pela esposa, se entregando a Deus pela esposa. Não é para a esposa. Se você se entregar para a tua esposa, ela não sabe o que vai fazer contigo, com a tua vida. E vice-versa. Mulher que ama o marido, entre aspas. Eu digo amar porque muito amor é paixão, é idolatria, né? A mulher que idolatra o marido, ela entrega tudo para ele, a vida toda. Toma minha vida, ele não sabe o que vai fazer com a tua vida. Se você entregar a tua vida a Jesus, ele multiplica a tua vida. Ele vai pegar, como pegou os pãezinhos daquele garoto, e alimentar uma multidão com a tua vida. Se você entregar a tua vida para o teu marido, ele não sabe o que vai fazer com a tua vida. Se você entregar a tua vida para a tua esposa, ela não sabe o que vai fazer com a tua vida, não sabe. O que a gente faz? A gente entrega quem? A Deus. Se consagra a Deus pela pessoa. Jesus falou isso na oração dele de João 17. Por eles eu me santifico. Por eles eu me entrego a ti, Pai. Por eles. Então o modelo, o marido se entrega a Deus pela mulher. Você pode dizer amém ou não? Então isso é importante. Conhecer, aceitar o amor e saber dar carinho e apoio. A gente aprende essas coisas. Saber dar carinho e apoio. Ah, mas eu não consigo. Pede ajuda a Deus. Tu consegue sim. Deus, o Espírito Santo tem em você. Agora aqui tem uma coisa importante. Qual é? O homem, ele precisa desse carinho, desse apoio. Hoje uma irmã lá no sítio falou, perguntei para meu marido, o que significa o meu sorriso para você? Ele falou, aprovação. Eu sei porque tem um monte de mulher que nem ri, não gosta de rir, não sorri. O sorriso de uma mulher, o carinho de uma mulher é importante? Só os homens? Não estou em dúvida. Mas aqui eu queria dizer uma coisa para o homem. Qual é? Vou falar só com os homens agora. Homem, o carinho de uma mulher, o apoio de uma mulher é muito importante, mas nós não somos dependentes dele. Porque se você ficar dependente disso, tu não faz nada. Quando não acontecer o carinho e o apoio, tu vai zerar. Você tem que saber o valor dessas coisas, mas não se tornar dependente dessas coisas. Inclusive, isso vai se tornar uma desculpa na tua vida para você não fazer o que tem que fazer. Ah, você não me dá apoio? Ah, você não está comigo? Ah, vai ser um preguiçoso, um Zé preguiçoso, sem fazer. Porque esse apoio, ele é importante sim. Amém ou não?
mas ele não pode se tornar dependente. Eu conheço um monte de homem que é dependente. Se a mulher não der um sorriso, ele não faz nada. Fica funcionando no sorriso. E aí, bem? É Júnior que conta uma história. Estava confrontando lá um casal lá e dizendo para ela, o cara, você é o cabeça, você é o responsável, você tem que fazer. Ele, não é mesmo. E a esposa do lado, ele, quando terminou, ele olhou para ela e falou assim, o que tu acha disso, meu amor? O que tu acha de eu assumir o comando agora? Júnior e as histórias dele, né, cara? Mas tem história pior do que essa, que eu ouço dos irmãos aí. Lembro do cara que apanhou, tomara que ele não esteja isso, ele vai achar. Eu não sei quem foi, mas eu sei de um irmãozinho que apanhou até desmaiar. Existe. Apanhou, desmaiou. Mas quando o pastor foi lá ouvir, ele falou assim, ela foi falando, ela foi confessando o pecado dela, eu bati mesmo, pastor, bati. Bati até ele desmaiar. Não tem lei, Maria, não tem lei José da Penha, né, para guardar a gente. Mas ele disse assim para ela, assim, mas pastor, não foi só assim não, eu também dei os meus choquinhos nela. O que eu estou falando é real. Tomara que esse casal não esteja aí, tomara. Mas me conta, pô, Franco, o assunto foi assim, sério, violência, tem tudo na relação. Porque tem gente que, e o homem, às vezes está tão fora do lugar dele, e claro, o homem não deve bater numa mulher nunca. Nunca. O homem não deve ofender uma mulher. Isso não se parece com Jesus. Amém? Mas ele não pode ser dependente da mulher para tomar as decisões dele. O homem tem que saber o lugar dele. Ser firme não é ser grosso, rude, não tem nada a ver. Firme é saber dizer sim, não. Não. Às vezes tem que dizer um não mais forte, tem. Tem mulher que é insistente, né? Aí tem que falar, minha filha, já falei, não. É igual criança, porque às vezes parece que não soa o não, legal. Mas o homem tem que saber dizer sim, não, tal. Você diz amém ou não? Outra coisa legal também a gente aprende é apreciar os valores que a outra pessoa possui. Agora eu faço 35 anos de casado, mas há 5 anos, quando eu completei 30 anos de casado, eu queria dar um presente para minha mulher diferente. Eu queria dar um presente para essa mulher diferente. E eu orei a Deus, falei assim, o que eu vou fazer para dar para essa mulher? E me veio uma inspiração. Me veio a inspiração de separar 30 virtudes que eu enxergo na minha mulher e dou valor e aprecio. 30 virtudes, Alex, 30. Primeira crise que eu me trancava e orava, para ser uma coisa sincera, eu não queria falar eu não gosto de coisa para inglês ver. Quer ver outra coisa que eu não curto em encontro de casais? Aquela coisa de forçação de carinho, que o cara não tem na vida normal dele. Pega a tua mulher, dá um beijinho nela agora. Aí o cara vai lá, aquele beijo xoxo, feião. Depois volta para casa na maior crise. Por quê? Porque não beija normalmente, não faz, não deixa Deus fazer na vida dele. Não é uma mudança real. Então imagina a minha crise, eu queria fazer um quadro da mulher com 30 virtudes. Eu me trancava para orar no meu escritório lá, e eu descobri uma coisa, que eu era muito fraco de elogio. Foi eu pensar em escrever as virtudes da minha mulher, que eu vi, meu Deus, como eu sou fraco. Porque eu comecei a ver as virtudes, mas eu falei, por que eu não falo isso para ela? Por que eu não enalteço essa virtude nela? Por que eu não dou testemunho disso? Desse valor que ela tem para mim? Aquilo que eu falei ontem. O que eu falava muitas vezes, estou contigo por causa de Jesus. A mulher fica um bagaço. Tá bom, ele está comigo só por causa de Jesus mesmo, porque olha como é que eu sou tão ruim, que se não fosse Jesus, ele estaria com outra. Mas assim, irmãos, eu comecei a escrever as virtudes, fui escrevendo e pensando em cada virtude, mas com vergonha.
De quê? De nunca ter elogiado assim claramente cada ponto daquele. Os valores como mãe, os valores como esposa, os valores como amante, que são vários papéis que a mulher desempenha. Os valores como pastora do meu lado, os valores como minha amiga, cúmplice para o bem, os valores de confronto também, porque muitas vezes Denise me confrontava e me confrontou. As disciplinas, 3 disciplinas públicas que eu passei, Denise me advertiu nas 3. Cuidado, meu filho, cuidado. Mas o homem às vezes leva tempo até aprender a ouvir a esposa. E mais tempo ainda, eu acho, a gente leva para aprender a apreciar esses valores. E vice-versa. Tem mulher também que é econômica pra caramba nos elogios. Economiza. Eu acho que o homem é mais débil que a mulher. Porque o homem, assim, o troço está lá arrumadinho, está sempre arrumado. E ele passa e vê tudo arrumadinho, não fala nada, não elogia nunca. Mas um dia o troço está diferente, ele, foi limpo não, né? Ele é bom para criticar, mas é fraco para elogiar. E a mulher fica assim, cara, eu faço isso aqui o tempo inteiro, está sempre arrumado, sempre legal, ele nunca elogia. Um dia ficou fora, ele viu, como é que esse cara viu? Que diz que o homem não vê nada, mas o cara vê para criticar. Ele tem olhos críticos, todo mundo tem, mas o homem tem mais que a mulher. Isso dá maior abatimento. Imagina uma mulher que faz aquilo ali sem... Porque eu penso, irmão, estou seguro que não existe trabalho pior do que o da dona de casa. Não tem. Não tem. E quanto mais o tempo passa, mais eu me convenço disso. Por quê, Flávio? Não é só porque não tem remuneração, não tem 13º, não é só por isso não. Que não tem sindicato, não tem direito a nada. Não é porque você dorme no emprego, acorda no emprego. Nenhum homem aguentaria isso. Eu sei porque eu fui militar algumas vezes, tinha que ficar no quartel, é horrível ficar no quartel, dormir no quartel, acordar. A coisa que dá alegria no milico, quando ele vai lá no material bélico entregar a arma, dá uma alegria nele, dá aquela sensação de dever cumprido, dá um alívio. Assim, dever cumprido, ele vai feliz para casa. Imagina a mulher, dorme e acorda no emprego todo dia, o emprego dela está ali todo dia. Um homem pira, um homem enlouquece por um negócio desse. Mas não é só por isso não. É porque, apesar de tudo isso, ninguém reconhece a dona de casa para nada. Você quer para nada? A sociedade não enxerga. O banco não vai abrir uma conta para tua esposa se você falar que ela é do lar. Não abre. Fala, Daniel. Desliga, né? Minha esposa foi fazer uma ficha outro dia, até um tempinho, e a menina foi perguntando ela tudo, né, nome, da profissão, do lar. A menina olhou para ela, a senhora não trabalha não? Denise é rápida, falou, mais do que você, minha filha. Simone de Rogério, lá em Brasília, passando, um garoto chamou ela para fazer uma entrevista. Simone, não, estou com pressa, por favor. Simone, moça, eu estou fazendo uma entrevista aqui. Ah, pois não. Resolveu participar. Nome, profissão, do lar. O cara baixou a pranchetinha assim, olhou para ela e falou, a senhora não tem nenhum projeto de vida, não? Nenhum projeto de vida. Imagina, irmãos, eu apacento há mais de 30 anos. Outro dia, lá em Curitiba, uma menina que saiu do Rio de Janeiro, está morando lá, falou assim, numa mesa pastoral, a gente conversando, ela falou,
eu decidi largar o meu emprego lá fora para me dedicar à minha filha, que ela tem uma filha, e ser mãe, integralmente mãe. Falei, e aí? E eu não aguentei. Como assim não aguentou? Não, é muito trabalho. Aí eu voltei para o emprego lá fora. Aí eu falei, você está me dizendo que em casa você trabalhava mais do que no emprego lá fora? Claro que eu estou dizendo. Irmão, dona de casa não tem tempo para nada, Franco. Franco, é uma vida cruel, Franco. 30 anos, eu nunca ouvi uma mulher dizer isso. Nunca. E ela ratificou. Ela falou, que vida é essa? Mas a mulher que trabalha fora e trabalha em casa tem jornada dupla, tem, mas não é igual. Às vezes a mulher trabalha muito lá, aí tem que chegar em casa, fazer um monte de coisa, mas o marido acaba se compadecendo também, compartilha. Mas em casa é em casa. Filho. E esses homens que nunca elogiam. Se estiver fora do lugar, eles vão ver rapidamente. Eu sei que se estou conversando aí, o negócio é punk, mas é verdade. Amém ou não? Tratamento carinhoso e respeitoso, mutuamente. Diga comigo, carinhoso, respeitoso. A mulher tem esse mandamento, não sei se tu sabe. Respeitar o marido. Talvez essa seja a maior dificuldade da mulher, respeitar o marido. Por quê? Porque para você desrespeitar seu marido, tu nem precisa falar. A tua cara desrespeita. Olha, eu falei com o teu marido que ele vai resolver esse assunto. Quantas vezes você já viu essa cara? Eu falei com teu marido, ele, pode ficar tranquilo que ele vai resolver. Ela... Tipo, vai resolver nada. Ele não resolve nada. E eu fico pensando isso em casa. Se faz isso assim, imagine em casa. Eu fico imaginando isso em casa. Eu falei, meu Deus, como é que deve ser um desrespeito total. É horrível ser desrespeitado. Vou falar uma coisa para você, olha. Quer matar um homem? Desrespeita ele. Você não sabe o valor que o homem dá ao respeito, mulher. Tu não sabe. O homem suporta um monte de coisa. Mas quando você falta o respeito com ele, você bagunça a vida dele. Bagunça. Por que a Bíblia diz que a mulher deve respeitar o seu marido? Amar e respeitar? Por isso. Porque não tem coisa que provoca mais um homem do que a falta de respeito. E para desrespeitar, como eu falei, não precisa nem falar. E tem mulher que fala. Estava lá agora, numa cidade, viajando, não vou dizer o nome da cidade, que vai que esse vídeo para lá. Estou conversando com um casal lá. A gente está conversando, e a irmã começou a falar, esse homem, falando do marido, esse homem não é mole não. A minha filha já falou, que quando casar, ela não quer ter um marido igual o pai dela. E foi batendo no cara. Que esse homem, esses dias saiu do lado, a filha foi ajudar ele, deu uma bronca na filha, ele é grosso, ele é irado, o cara tranquilão, olhando assim. Irado, aí falou, não soube tratar a filha, aí eu entrei no carro, não aguentei, meu. Aí eu não aguentei, Franco, aí eu não aguentei, falei, meu, tu é um grosso, tua filha te ajudando, eu falei, tua filha devia estar dentro do carro, estava. Falei, tua filha não vai querer casar com um homem igual a esse mesmo. A mulher pergunta assim, como lidar com um homem mala, perverso, ruim? Como lidar com ele? A Bíblia ensina. A Bíblia, inclusive, tem modelos lá no Velho Testamento. Abigail é uma mulher espetacular. Ela tinha um marido muito perverso, a Bíblia diz que ele era mau, um cara mau, um sujeito mau, perverso. Um dia ela teve a chance de se ver livre dele, porque Davi, ele arrumou uma briga com Davi, e Davi era miliciano lá, miliciano.
O que Davi fazia, se não era milícia? Ele estava na milícia. Ele era miliciano, sim, pô. Ele estava sendo perseguido por Saul. Saul era rei de Israel. E ele fez um governo paralelo. Como Saul não protegia todo mundo, ele arrumou alguns soldados e ficou dando guarida em alguns lugares lá, defendendo as invasões dos bandidos, coisa e tal. E nessa aí, ele arrumou uma encrenca com Nabal, marido de Abigail. E já ia passar o cerol no cara. Tu acha que não ia passar o cerol nele? Abigail podia festejar. Falou, opa, vou ficar viúva. Pode vir, atropela geral. Mas ela saiu ao encontro de Davi e guardou Davi de pecar e protegeu o marido perverso dela. Chegou para dar notícia para o cara, mas o cara estava bêbado. Estava chapado, estava numa festinha lá. E ela falou, não vou conversar com ele agora não, porque ele está chapado, não vai me ouvir. Amanhã eu falo com ele. Dia seguinte de manhã falou com ele, o cara ficou tão irado, porque ele era do tipo irado, teve um infarto, provavelmente que o coração dele começou a enfraquecer. Ficou 10 dias ainda naquela condição e morreu. Quem lida com a autoridade perversa é Deus. Na verdade, Deus lida com qualquer autoridade. Ele estabelece reis e depõe reis. Você não precisa ficar defraudando teu marido, diminuindo teu marido, desrespeitando teu marido, manipulando teu marido, porque tem um monte de mulher que diz assim, eu quero que ele mande, eu quero que ele mande, eu quero que ele mande, mas se ele mandar, tu vai pular igual pipoca, porque tu não vai gostar coisa nenhuma dele mandar. Quero que ele mande, ele não manda, eu quero, aí tu manda, né? Um monte de mulher manipuladora, de verdade. Me relaciono com um monte. E não mando recado para vocês irmãs, que quando eu conheço, eu digo na lata, eu digo, pô, você manipula. Outro dia eu conversava com a irmãzinha, e ela começou a falar do marido. Não, ela queria até uma conversa especial só com Denise e comigo. Não só vocês dois. Quero estar à vontade para falar do marido. Ele foi falando. Meu marido é assim, meu marido gosta de pornografia, e que não sei o quê. Aí foi falando tudo que o marido fazia. No final, ela falou assim, eu preciso muito, Franco, que você ajude ele. É? Ela é. Eu falei, engraçado. A ajudadora dele é você, não sou eu. A Bíblia diz que a mulher é a ajudadora idônea do marido. Quem foi desenhada para ajudar esse mal aí foi você. E quanto pior é o marido, mais talentosa é a mulher. Esse homem é tua responsabilidade, não é minha. Olha o que a Bíblia diz, ajudadora idônea. Ajudante é você, pô, não sou eu. Você tem que ajudar. E ela, sabe como é que ela tenta ajudar o marido? Fazendo tudo que o marido não faz. Ela assume o comando. Eu sigo insistindo com ela. Ela, o que eu tenho que fazer? Eu falei, nada, para de fazer. Deixa ele fazer, pô. E eu falo com ele também. Eu acredito nele, eu acredito na virada daquele cara. Eu falo, cara, eu acredito em você, você é homem, cara. Homem de Deus, tu vai dar jeito, tu vai virar esse troço. Eu acredito em você, mas se arrepende dessa moleza, dessa preguiça, dessa covardia tua, você deita e rola na tua mulher. Você é um sem vergonha. Fala na boa. Que eu conheço, eu falo. Olho no olho, fica mole de conversar. É mais fácil conversar olho no olho do que assim, em plateia. Mas que tem um monte de mulher manipuladora, eu perdi as contas. Tem mulher que manipula com a ferida. Aquela ferida que foi aberta, ela nunca deixa fechar. Porque ela usa a ferida para dobrar o homem. Usa a ferida. Você fez aquilo, aí usa. Você me machucou, aí usa. E eu pergunto, quando é que essa ferida tua vai ficar curada, minha filha? Nunca. Porque Deus não cura a ferida que é usada. Ferida para ser curada, você tem que parar de usar ela, expor a ferida e dizer assim, eu curo a minha ferida. Enquanto você usa, ela está aberta. E vai usando. Tem mulher que usa sexo para manipular. Faz greve de sexo. Começa a passar roupa às 10 horas da noite, 11. Dorme de calça jeans. Tudo é técnica velha, né? Tudo. A mulher apela para tudo. É a ferramenta, são as armas de muitas mulheres. Armas carnais, infelizmente. Vocês entendem isso ou não? E junto com isso aí vem a falta de respeito.
Tratamento carinhoso. Claro que o homem também deve ter a sua parte. É muito feio quando o homem trata uma mulher como criança. Olha só a Bíblia. Diz comigo assim, mulheres. Diga assim, mulheres. Sede submissas aos seus maridos. Agora diz assim, maridos. Amai vossa esposa. Agora diz assim, filhos. Obedecei aos vossos pais. Agora, qual é a diferença de mulher ser submissa e filho obedecer? Qual é a diferença? Submissão não precisa de ordem, obediência precisa. Você quer governar bem tua casa, teus filhos, dá uma ordem clara para teu filho. Não fica deixando teu filho adivinhar o que você quer. Filho precisa de ordem. Senta aqui, olha aqui no meu olho. Olha para mim. Olha, eu quero assim, 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 assado. Ordem clara. O que eu espero dele? Obediência. Agora, olha que coisa feia. Mulher, olha aqui para mim. Olha o que eu quero. A mulher não é chamada para obediência. Ela é chamada para submissão. Submissão é a coisa mais difícil, mais alta. Submissão é a coisa de coração. Como é que tu conhece uma mulher submissa? A mulher submissa, ela sabe o que o marido quer e faz. Ela não precisa perguntar. Ela não precisa de ordem. Ou coisa feia é marido dando ordem à mulher. É um desrespeito também. Eu acho que tem que sentar, conversar e ensinar a mulher a pastorear e falar assim, filha, eu não tenho que te dar ordem. Vai ficar feio. Eu vou faltar o respeito contigo se eu tiver que te dar uma ordem. Então, cumpra o teu papel em submissão. Eu não sei se submissão. Pede ajuda a Deus, Ele te ajuda. Eu também não sei governar. Eu dependo do Espírito Santo para governar. E você depende do Espírito Santo para se submeter. Faz a tua parte, eu faço a minha. Vamos lá, vamos nós. Eu não quero te dar ordem nunca. Eu não quero faltar o respeito contigo. Eu não quero te atropelar. Eu não quero te repreender na frente das pessoas. Eu não quero. Mas às vezes é necessário. Mas não quero. Porque eu sei que isso não é carinhoso e nem respeitoso. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Porque muitas vezes a gente faz isso com raiva. Com raiva a gente faz. Muita coisa que a gente faz com raiva, quando está legalzinho, não faz. Entendeu? Com raiva a gente repreende, fala duro. Outra coisa que a gente deve semear no casamento é o cuidado com o aspecto físico. É verdade. Embora isso é um valor temporal, nós devemos, enquanto for possível, cuidar do nosso corpo, porque o corpo nem pertence a nós. Aí eu vou falar uma coisa assim, para você pensar, com carinho. 1 Coríntios 7 diz que o teu corpo é da tua esposa. É verdade ou não? Não ouvi. Diz que o corpo da tua esposa é teu. É verdade ou não? É ou não? É. Escrito, é um do outro. Mas eu vejo, gente, eu não sossego. E me relaciono com pessoas. Eu percebo que muita gente pensa que o corpo é dele próprio. Nem é do Espírito Santo, nem do marido. Nem é do Espírito Santo, nem da esposa. É só ver como uma pessoa lida com o seu corpo. Desde aspectos como higiene. Havia um irmão entre nós, esse irmão não caminha mais conosco, não. Não foi por causa desse problema, não, por causa de outro. Ele não tomava banho. Não era chegada a água. E os irmãos falavam mal dele. Porque a igreja peca quando fala do irmão. A igreja não foi chamada para falar do irmão, ela foi chamada para falar com o irmão. Mas como tem muita gente débil entre nós, imatura, as pessoas acabam falando da pessoa. Tu viu fulano? Meu sofá limpinho, ele chegou aqui e sentou. Ai meu Deus, ficou a marca digital dele quando ele saiu. Ficou a digital do traseiro, ficou todo suor, colou, saiu. Isso vai se passando. Isso talvez tenha sido um dos confrontos mais difíceis da minha vida. Porque o negócio foi se enrolando, até o dia que a esposa disse, ele não toma banho nem para namorar. Do jeito que vem, ele quer. O
corpo. Dele ele achar que é dele, pô. Todo desarrumado, todo doido o corpo dele. Querido, aí sentamos para conversar. Gente, eu lembro que foi uma conversa a 4, difícil, e choramos. Porque tinha que chegar a hora de dizer, cara, nem o sexo está agradável. E a mulher, falei, olha que coisa triste. Você não se cuida. Porque você pensa, você é tão egoísta que você pensa que o teu corpo é teu. Não é teu. Não é teu. Ele é templo do Espírito Santo e pertence à tua esposa temporalmente. O tempo que ela estiver aqui é dela. É dela, pô. Lembra que eu falei ontem de alguns aspectos importantes de cuidar do corpo, de cuidar da saúde? Lembra disso? É porque, em geral, a pessoa não leva isso a sério. Não considera. É o egoísmo, é um negócio muito punk, entendeu? E tem coisa que a mulher desagrada, tem coisa que o homem desagrada também. Tem coisa que o homem olha e diz, pô, ela não pensa. Na hora de comer, ela não pensa em mim. Na hora de ficar se entregando com chocolate, aquelas coisas loucas, ela não pensa. Ela não pensa que aquele corpo não é dela. Porque se for para exibir, tem um monte de gente que consegue. Por exibição e por querer de forma desordenada exibir músculo, ele faz. Não é pensando na esposa, é pensando nele. E tem mulher também que malha muito. Se ela achar que aquilo ali vai provocar alguém na rua. Oh, que avião! Tem gente até que é exagerado com isso. Tem gente que exagera na academia. Exagera, não é saudável. Se você vê uma pessoa no extremo ou no outro extremo, não é saudável. Anorexia, não é saudável. Você vê uma pessoa não come para aquilo, não é saudável. Isso não é saudável. Mas também o outro extremo também não é saudável. Só comendo, bora! Jesus é bom. Agora eu sei porque o sacerdote gostava da gordurinha. Ô, glória! Vai. Faz piada para comer, faz piada. Isso não é normal. Isso não é o padrão de Deus. Por quê? Porque o teu corpo não é teu. Não é teu, pô. Às vezes a gente só se preocupa com o corpo quando o médico diz, está doente. Vai dar bleblei. Se tu não parar, vai, ó. Aí o cara, não, estou diminuindo aqui. O médico falou. Não é o motivo certo. Você está fazendo, mas nem é o combustível certo. É o combustível errado. O combustível certo deveria sempre pensar no outro. Sempre pensar no outro. E aí é importante investir nisso aí. Às vezes comprar um perfuminho para a esposa, ela gosta de ficar cheirosa. Liberar o dinheirinho dela para ela comprar um negocinho para ela ficar lindinha. E por fim, eu vou terminar aqui porque minha hora já deu. Já deu, tem um horário do grupo pequeno agora. Tem umas outras coisas que eu... Vou falar uma última coisa aqui, Sérgio. Uma agenda única. Cultiva uma agenda única. Marido que tem agenda diferente de mulher, cada um faz um troço, cada um tem um grupo de amigos, isso divide, isso não une. Quer semear uma coisa boa no teu casamento? Semeia uma agenda única. Predominância de quem? Dele ou dela? Só as irmãs. Só um dele meio fraco. Qual é a agenda que deve predominar? Dele. Não é feio alguém te chamar para alguma coisa e você dizer assim,
Deixa eu ver a agenda do meu marido. Não é feio. Isso é o que a Escritura orienta. O casal tem que ter uma agenda única e a predominância é dele. Não estou falando porque eu sou homem, estou falando porque a Bíblia diz isso. Entendeu? Vai lá e sujeita, filho. Como é que tá? Quando os dois começam a ter agendas separadas, isso tende a dividir o casal. É muito feio quando você vê uma mulher e um homem com duas atividades, dois focos, duas missões totalmente diferentes. A palavra submissão também pode ser lida como debaixo da missão. Debaixo da missão. A mulher, quando casa, ela entra debaixo da missão do homem. A gente conversa lá com as mulheres solteiras lá, as meninas solteiras, a gente diz: filha, você tem certeza que quer casar? Por quê? Eu quero casar. Porque quando você casar, você vai entrar debaixo da missão de um homem. Você solteira faz um monte de coisa, você viaja, você é missionária, você apronta mil uma. Casou, mudou. Não é ferrou não, mudou. A gente fala assim, casou, ferrou. Ferrou não, irmão. Mudou. Mudou por quê? Porque você sai da tua missão e fica debaixo da missão de outra pessoa. Você fica em submissão a ele. Ah, mas meus sonhos, pensava nisso antes de casar. Meus projetos, você tinha todos eles antes de casar, agora não tem mais. Mas franco, que dureza. Mas é verdade, amado. Foi o quê? Não vou falar só porque é duro. É verdade, a verdade é assim. A verdade de Deus, obviamente. Por quê? Porque Deus criou homem e mulher e designou. Quem aqui é designer? Estudou desenho industrial. Desenho industrial na época, agora é designer. Alguém estuda ou fez designer? Ou é designer? Tem alguém aqui assim? Mas o design tem uma frase muito interessante. Eles dizem que a forma deve obedecer à função. Aquilo que você vai desenhar ou fazer, primeiro você tem que descobrir para que funciona. Quando você descobre a função, você tem a forma. Então a mulher foi criada com função e forma. O homem foi criado com função e forma. É muito ruim tocar papéis e é muito ruim quebrar esses princípios. Quebrou, aí sim, ferrou. Quando tu quebra, ferra. Porque tu vai dividir, não vai unir. Vai dividir. Pô. Então você deve semear uma agenda única. Se esforça. Para com o marido e pergunta: filhão, o que tu vai fazer? Se você não sabe fazer legal, isso aí eu te recomendo também. Pergunta às irmãs mais maduras. As que já fazem isso. Minha mulher é um bom exemplo disso. Eu gosto muito. Denise não faz nada na agenda dela sem eu saber, sem me submeter, nada. Sabe que é nada, nada. Eu estava falando ontem com o casal, eu dizia para eles: irmãos, chega uma certa idade que a gente começa um papo muito xoxo, que é do tipo assim: quem vai primeiro, né? Quem vai primeiro encontrar Jesus? Eu sou muito franco com ela, eu digo assim: Denise, se você for primeiro, eu estou ferrado. Se eu for primeiro, você está bem, porque você é completinha. A tua vida toda arrumada, você completa, você vai ficar muito bem sem mim. Agora, se tu morrer primeiro, eu estou ferrado. Porque minha vida depende tanto da tua. Tanta coisa que eu faço, só faço porque você garante que eu faço. Ela ficou doente há 2 anos, ficou doente mesmo, de cama, sem poder sair. E eu fiquei ali tentando dar uma de enfermeiro, amigo. Cara, e nessas horas que tu vê, meu Deus, como a mulher rala. Como ela rala. Tu imagina uma mulher que desperta de manhã pensando assim, na comida do dia, no alimento do dia. E homem almoça assim, o que é que tem para janta? O cara já está pensando na janta. O que vai rolar para a jantinha? Os caras são ogro. A gente está mais para ogro do que para a gente. Mas a gente fica pensando assim, meu Deus, eu estava falando, minha mulher, poxa, como ela me sustenta, como ela me dá suporte, como ela... É muito difícil para um homem, na minha condição, ficar
sem uma esposa. Falei para ela, filha, misericórdia, eu vou ter que arrumar um negócio para poder seguir tocando, senão eu me aposento também. É melhor morrer junto. Melhor agarrar os dois e falar, vamos morrer junto, vamos embora. Morre. Porque acaba, não tem problema nem para lá nem para cá. Mas em geral, assim. Porque a mulher, quando acerta, eu falei, a mulher sábia não é a que fica falando, é a que vive. A mulher, quando acerta, deixa o homem numa condição muito quebrada. Eu não sei você, como é que é a tua vida, mas a minha é assim. A gente conversava com o casal sobre isso, eu dizia, cara, se eu for primeiro, ela está bem, mas se ela for primeiro... Vamos orar. Então lembra, agenda única, ele predominando. É uma semeadura, tá, amado? Isso você semeia. Muda aquele estilinho separado teu aí e pensa em tudo isso aqui que a gente conversou. Vamos orar. Vamos orar. Paizinho, nós queremos, com a tua graça e teu amor, semear o melhor no nosso casamento, Senhor. E a gente quer arrancar tudo que não é teu. A gente precisa da tua ajuda para isso, Pai, porque a gente não consegue nada sozinho. Foi tu mesmo que disseste, Jesus, que sem ti nós não podemos fazer nada. A gente não consegue nem ter uma vida sexual ativa, abençoada, uma agenda única. A gente não consegue ter boas palavras. A gente não consegue respeitar um ao outro. A gente não consegue carinho. A gente não consegue nada sem ti. Contigo, tudo é possível, Senhor. Sem ti, não podemos nada. Então, Pai, intervém na nossa deficiência. Fala conosco ainda nesse dia muito, muito sobre esse tema. Ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus. Te entregamos também os grupos pequenos, que vão começar agora, para que eles possam também ser edificantes. Em nome de Jesus que oramos.